Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao podcast do Felizmente. Estamos hoje encerrando a temporada verão do nosso passeio das estações. Um verão ensolarado, um verão quente, né? Um verão dinâmico. Que bom estar com vocês aqui nesse encontro. Me chamo Thaís Rodrigues, eu sou psicóloga clínica. Trabalho hoje exclusivamente na clínica, florescendo e potencializando vidas incríveis que eu tenho oportunidade de cuidar. E também aqui nesse podcast, compartilhando com vocês informações ricas e de qualidade. Eu acredito que conhecimento é poder, mas que conhecimento bem fundamentado, práticas ricas, elas são poderosíssimas. Sejam bem-vindos, Mônica, Enderes. Hoje a gente está aqui num lugar incrível, sente a paz desse lugar e a gente vai trazer um case de sucesso lindo. Seja bem-vinda, doutora. Apresente o nosso convidado, se apresente. Eu estou muito feliz hoje porque eu já frequento essa casa, né? Sou cliente do Miol do Sertão e me sinto aqui muito acolhida e tenho o privilégio de conhecer Enderes, que é o proprietário do Miol do Sertão. Enderes, ele é empresário, né, proprietário desse empreendimento, e o Miol do Sertão é um restaurante regional em João Pessoa. Outro dia eu estava conversando com meu filho, agora recente, e ele disse: mãe, eu fui no Miol do Sertão para jantar, gente, é fila na porta. Aí isso pra gente é o quê? É uma satisfação, sim, né, poder estar com um empresário da nossa cidade que estabeleceu, né, um tipo de negócio que faz fila na porta de pessoas do Brasil inteiro e, quiçá, de fora, né, os nossos turistas estrangeiros. Então, seja bem-vindo, Enderes. Eu sou a Mônica Costa, né, para quem não me conhece ainda, porque muita gente me conhece, mas tem uns novos seguidores. Eu sou neuropsicóloga, sou psicoterapeuta e trabalho com pessoas nas organizações de trabalho, nessa área de otimizar resultado de desenvolvimento pessoal. E o Felizmente também, que é um produto nosso, né, que tem não só alcançado as pessoas da nossa região, mas nós tivemos a oportunidade de saber agora que nós temos pessoas em todo o Brasil que nos seguem, especialmente São Paulo, Recife, Campina Grande. Então isso é um privilégio gigante. E, gente, privilégio estar aqui no Miol do Sertão para conversar com Enderes sobre as questões ligadas, deixa eu abrir aqui, ligada... Um case de sucesso sobre você ter um negócio, você ser empresário e você conseguir também ter vida na vida. Fizemos o nosso último podcast com Joana Paula, falando sobre o burnout. E muitas vezes a gente assiste o episódio e diz: isso é muito bonitinho na teoria, mas na prática isso não funciona. E a gente vai conversar com o Enderes, que conseguiu criar um negócio de sucesso e ter vida na vida. Conta aí, Enderes, sua história. Conte pra nós sua história. É possível ser empresário e comer, e dormir, e descansar, e viajar, e fazer atividade física, porque a gente escuta a galera dizer assim: olha, eu sou empresário, não dá pra fazer nada. Na verdade, quero agradecer primeiramente, né, o convite de estar aqui com vocês. E, de fato, é cobrado da gente uma performance, né, para que a gente esteja sempre em evidência e se destacando. E isso nos leva a um ativismo muito grande, onde a gente está o tempo todo correndo atrás de resultado, atrás de ganho, atrás de faturamento, e a vida nos cobra, né? A gente precisa entender o ciclo natural das coisas, né? Então, assim, o empresário, ele tem uma gama de responsabilidades, mas cabe a cada um de nós buscarmos o equilíbrio, né? Então, é possível, sim, você ter vida, mas você tem que passar primeiramente por essa compreensão, uma compreensão de respeito a si mesmo, aos seus limites. Você tem que ter os seus limites bem postos para você não desencadear, não entrar nessa loucura, porque o poder, ele serve bem a quem lhe faz bem. Sim. Entendeu? Então, assim, você é incumbido de muitas responsabilidades, mas cabe a você entender os seus limites e se respeitar. E como foi sua passagem, né, porque quem monta um negócio, geralmente monta com muitas expectativas de... Obviamente que ninguém monta um negócio para não crescer. Exato. Você monta para crescer.
Aí quando você inicia, tudo são flores. Depois vem, né, os percalços. Aí é aí onde mora o perigo. Que faz você ou entrar nessa vibe de Perder os loucura e limites. perder os valores. Então, como foi para você essa passagem? Eles conta pra gente. Na verdade foi um desafio, né? Você não nasce empresário, você não nasce empreendedor, você se torna um empreendedor, né? Então você vai aprender aquilo que a teoria ela é muito boa, mas nada substitui a experiência, os pés no chão, sabe? Nada vai substituir isso. Então você vai sendo desafiado diante disso e os desafios eles foram muito grandes, mas eu acredito que tudo é uma construção para você chegar naquele momento, né? Então a gente na verdade somos 2 sócios e a gente passou por muitas coisas para entender que aquele momento era um momento que propício, exato para a gente empreender. Sim. Então eu digo que a gente tem as costas largas, ou no sentido a gente já tinha apanhado muito, né, na vida para não deixar que a coisa engolisse a gente, né? A prosperidade, o crescimento, ele se tornou real, visível. Crescemos muito como empresa, mas a Você gente teve que se esperava esse resguardar. crescimento? Ele foi além, né? Esperado. Não vou. Eu sou cliente daqui desde que era assim, foi fazendo assim, ó. Ele foi maior do que a gente imaginava, né? E foi muito rápido, né? Crescemos rapidamente, mas com um passo de cada vez, sabe? Nada subitamente. Nós não nascemos grandes, nós nos tornamos, né? Estamos em crescimento, né? E aí isso foi parte de um crescimento contínuo. E aí eu acho que foi aí o segredo da gente, porque os nossos clientes eles iam vibrando com esse crescimento orgânico, dinâmico, né, visual. Então a gente foi se posicionando e crescendo de acordo com uma demanda que cada vez era crescente. Sim, sim. E aí, quando as coisas começaram a cobrar mais de você, houve um período em que você se sentiu cansado e quis desistir, Enders? A desistência não, mas eu passei, sim. Vem um preço, né? Tudo tem um preço a ser pago. Verdade. E esse preço foi um burnout que eu desenvolvi dentro desse processo, com crise de ansiedade, com comportamento compulsivo, que me levou a um afastamento de 2 meses, entendeu? E aí, nesse processo de afastamento, eu fui ter que entender que eu tenho que ter os meus limites e, antes de qualquer coisa, me respeitar. Respeitar a minha condição, né? Porque você pode gerir o seu negócio com 2 posições, como dono. O dono abre, fecha, compra, atende, varre, limpa, contrata, organiza, limpa, tá ali, né? O fazendo dono tudo. está ali. E você pode ser um gestor, né? Você pode estar dentro do seu negócio, mas aí você pode ter pessoas que você vai capacitar e delegar para essas pessoas. Sim. Então, nesse primeiro momento, como dono da empresa, eu paguei um preço muito alto, né? Porque a coisa foi crescendo de maneira muito rápida e aí eu passei por esse processo, sim, mas venci ele de cabeça erguida, saí muito mais forte para isso, mas hoje entendendo e me respeitando que tem um limite. Eu acho muito interessante a gente citar esse período da crise, pelo seguinte, porque todos nós passamos por crises, né? Se você for empreendedor, essa crise ela tem um peso bem significativo, porque você não é só. É igual pai e mãe. Quando você tem filho, você não é mais só. Você tem pessoas que dependem de você. Quando você é empresário, empreendedor, você tem pessoas que dependem de você. Exato. Tipo, se você tem 50 funcionários no Miodo do Sertão, são 50 famílias. Exatamente. Então aí você fica pensando, nossa, se eu adoecer, como é que vão ficar esses 50? Exatamente. E daí você vem com a responsabilidade triplicada. E isso gera um nível de angústia, né? De medo, que o medo por si só gera ansiedade. E eu vejo como muito importante quando a gente fala de sucesso, a gente falar também, Endres, que existe um preço para o sucesso. Porque eu vejo que quando as pessoas alcançam o sucesso, que cada um tem o seu sucesso, né? Cada um tem o seu Everest.
Isso. Mas eu percebo muito, eu tenho visto isso como psicóloga acompanhando pessoas. As pessoas crescem ou como empreendedores ou como profissionais liberais, aí falam, e aí? E agora? O que é que eu vou fazer com esse sucesso? Exatamente. Não é? O que é que eu vou comprar com ele? O que é que ele vai me trazer? Eu passei por essa experiência porque chega um momento na sua vida que você diz, era só isso que ele prometia, né? O crescimento, a prosperidade, o sucesso, isso, é tão viril, tão frágil, sabe? Assim, ter o poder de compra, o poder de viajar, o poder de morar. Exatamente só isso. Então, assim, eu até tenho uma máxima que eu digo, todos querem a padaria, mas ninguém quer o pão. Né? Sim, verdade. Todo mundo quer o crescimento, quer uma negócio. padaria, 2 padarias, quer um posto de combustível, 2 postos de combustível. E vocês não querem o pão, não querem a simplicidade, não querem as contas pagas, o tempo de qualidade com a família, você se respeitando, você descansando, você tirando férias, sabe? E o seu negócio, ele indo nesse ritmo, né? Porque eu sempre também falo que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar, Sim. o fracasso de si mesmo, Sim. né? Quando você se perde no meio do processo. Perfeito. Sabe? Que é o que acontece, por exemplo, eu vou citar celebridades, né? Do tipo Elvis Presley, vou bem longe. Elvis Presley era um talento, né? Era uma pessoa que tinha características próprias de música e de dança. Ele ganhou tanto dinheiro, ele fez tanto sucesso, que chegou uma hora que ele não conseguiu dar conta. E ele começou a procurar fugas na comida, nas drogas, nas drogas lícitas. E aí ele não conseguiu sobreviver. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Porque às vezes se você não pega o teu negócio e identifica também ali um propósito, você vai ter o dinheiro, mas não vai ter o sentido. E a falta de sentido é muito adoecedor. A falta de sentido é muito triste, né? Então, a falta de sentido traz angústia, tristeza, insatisfação. As coisas precisam andar com sentido. Andrés, quando você fala assim que chegou no burnout, né? Eu gosto de um livro chamado Perfeição Não, Felicidade. E que também foi uma pessoa, não me lembro o nome da autora agora, depois eu digo, que ela sofreu 2 episódios de burnout e ela diz assim, não desperdice o colapso. Não desperdice o colapso, porque aquele colapso lhe ensina alguma coisa. Você está ali para aprender. Da primeira vez eu desperdicei, da segunda eu disse, o que é que isso aqui está para me ensinar? Então, assim, diante da tua postura de dono, né? Diante da falta de limite, diante do corre, da abundância, você chegou a adoecer e depois disse, espera aí, vou desperdiçar isso aqui não. Vou aprender com isso aqui, né? Exatamente, tudo é um lucro, né? Eu acredito que a gente tem que aprender com as nossas vivências. E isso foi um aprendizado para mim, nesse quesito, sabe, de me respeitar. Quais foram os nãos que você aprendeu a dar? Ele é libertador, né? Porque se o meu sim é um não a mim, ele vai ser um não para você, tá certo? Então, assim, como você se torna uma pessoa muito acessível e você está sempre disposto a dizer sim para as pessoas, você acaba percebendo que esse sim é um não para você. É você se negando, é você não se permitindo a ter tempo para você, tempo para a sua família. Então você entra num ciclo de aceitação, de sempre estar disponível para o outro, entendeu? E esses não, eles são essenciais, eles são, na verdade, libertador, porque você se entende que o egoísmo não é você pensar em você. O egoísmo é você pensar apenas em você, né? Então, assim, você pensar em você é legítimo, é você ter um cuidado com você. E isso foi o maior aprendizado nesse processo. O negócio é egoísta. Ele quer que você diga sim, 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 sim a ele o tempo todo, né? E ele quer você performar, tipo, né? Ele quer você sempre em ascensão, em visibilidade, em notoriedade. Então você tem que ter a caminhonete, porque você é um empresário bem sucedido. E aí você tem que estar postando que está em viagens. E você tem que mostrar suas conquistas, quando na verdade não é isso, né? É tudo muito mais simples. É você se contentar. Eu sempre digo também que o menos é paz.
olha só, se você tem menos coisas, você vai ter menos que gastar energia para administrar coisas. Né? Quanto mais coisas você tem, maior a sua angústia de perder, de administrar, de saber quem é que está tomando conta, de como é que vai ser. Então você é tomado pelas coisas que vão lhe consumindo. E a simplicidade, o pão de cada dia, como eu estou falando, ele é libertador, sabe? Isso está muito relacionado com o senso de suficiência. Às vezes a gente não sabe dar não até ao próprio crescimento. Muitas vezes um negócio ele pede, dá esse passo agora, e você pensando ao que você vai dar não da sua vida pessoal, você diz, não, eu não vou dar esse passo. É até aqui e tá tudo bem. Eu não preciso ir além. Você chegou a ter que fazer essa escolha, Enderis? Isso daí é quase que eu digo constante. Diário. Porque a oportunidade de abrir outras unidades, né? O assédio de outras pessoas que querem investir no seu negócio, né? Porque agora é mais fácil, né? As pessoas chegarem já pegou o pão pronto, né? E pegar a coisa e surfar a sua onda, né? Então, existe sim pessoas que já fizeram várias propostas de abrir 2, 3 unidades, de abrir até fora do estado, mas aí a gente para e entende que por que não a gente valorizar o que nós já temos hoje? Por que não manter essa estrutura, a qualidade do nosso atendimento, daquilo que nós oferecemos ao nosso cliente? Por que não aprimorar isso? Em vez de crescer para uma outra unidade, por que não crescer internamente, né? Porque na análise que nós fazemos, nós temos ameaças internas e externas. As externas é a concorrência, a carga tributária que é muito grande. Sim. Né? Ser empresário no Brasil. Não é fácil, As você pessoas, é às desafiado. vezes, elas também são um desafio, né? Isso, e aí vem os desafios internos, que é trabalhar a cultura empresarial, desenvolver essa equipe, uma equipe de pessoas comprometidas, responsáveis, sabe, que vestem a camisa da empresa, né, e que vê o resultado, participam do resultado. Eu estou vivendo um momento muito bacana com minha equipe de colaboradores, que é esse senso de que quanto mais a empresa cresce, eles crescem junto. Sim. Sabe? E aí você vê a satisfação neles, né, no ganho, quando eles, eita, quanto mais a empresa faturar, a gente fatura, a gente ganha junto. É criar uma cultura de ganhos bilaterais, né? Exato. Muito legal isso. A cultura ganha-ganha e não ganha-perde, né? Exato. E também eu vejo o significado, por exemplo, quando o seu colaborador que trabalha na cozinha, por exemplo, que no restaurante eu vejo que a cozinha é alma, né? A cozinha é alma. E quando as pessoas que fazem, por exemplo, o cuscuz, né? Eu digo por mim que eu gosto de cozinhar. Né? Quando eu vou para a cozinha fazer alguma coisa, eu coloco a alma naquilo que eu estou fazendo. E aquele resultado da comida boa, que as pessoas, nossa, como tá gostoso, é resultado do que eu fiz aqui nos bastidores. Então, a pessoa que trabalha na cozinha tem que encontrar o significado daquilo que ele faz. Por exemplo, a pessoa que está ali na mesa, sendo atendida por aquela pessoa que fez o cuscuz, o prazer que aquela pessoa vai sentir, né, de ver uma montagem bonita, uma comida saborosa. Gente, vai muito além. E eu percebo isso nos restaurantes, por exemplo, que são estrelados. Eles têm muito isso, né? Não é apenas uma comida, é uma experiência. Exato. Então, assim, isso é incrível. E para isso, a pessoa que está lá atrás, ele tem que entender que ele não é só um cozinheiro. Ele é parte da orquestra, né? Ele é parte da orquestra. Ele vai fazer alguém que está aqui fora feliz. Exatamente. Já parou para pensar sobre isso? Agora, tem uma pergunta aqui, Enderis, que eu não posso deixar de lhe fazer. Que hábitos diários contribuem para você conseguir manter essa performance do Miol do Sertão sem perder a sua qualidade de vida? Na verdade, são hábitos de um autocuidado e de uma autorresponsabilidade consigo mesmo. Sim. Né? Onde você põe esses limites, né? Dizer, você não precisa estar na abertura da empresa e no fechamento da empresa. Sim. São 16 horas de expediente. Se você se permite uma situação dessa, com o tempo você vai estar cansado. Isso. Seu corpo vai pedir e você vai estar exausto. Colapsado. Entendeu? Exatamente. Então a gente precisa, na verdade,
ter esses hábitos que é o diário da atividade física, do descanso, da alimentação, do sono regenerador, né? Sono que Daquele descansa. sono que descansa, daquelas suas 8 horas ali. E aí você começa a ter isso como um hábito e perceber que isso é o caminho melhor a ser feito, sabe? Para você crescer mesmo e se manter saudável, porque nessa sociedade do cansaço, da performance, porque você olha e tá a pessoa às 5 horas da manhã na academia, a pessoa já correu, já fez sua oração, já está trabalhando, à noite já vai para a academia novamente e tal, não sei o que, você diz, por que eu não consigo também? Né? Verdade. O dia dessa pessoa tem quantas horas? Porque o meu, eu não consigo. E aí você começa a perceber que colocar limites, né? Se respeitar e se cuidar é a melhor forma. Eu conseguiria com uma organização diferente, né? Eu conseguiria se eu tivesse uma vida organizasse de maneira mais equilibrada. Esses nãos que a gente vai dizendo. A gente falou com Joana no episódio passado sobre também a sensação de culpa. Porque às vezes quando a gente diz, eu não vou estar na abertura, eu vou estar só no fechamento, eu fico me sentindo culpado, eu fico me sentindo preocupado, né? Às vezes eu estou fora de corpo, mas a alma está aqui o tempo todo. Como é que tu administra ainda esse sentimento de culpa? Tem ele? Sim. A culpa de estar viajando, a culpa de estar na academia? A culpa e o medo, né? Culpa e medo, porque assim, a culpa de você dizer, e se acontecer alguma coisa sem eu estar lá? Sim, né? sim. Porque chegava um momento em que eu era tão presente dentro da operação do meu negócio que eu não permitia o erro das pessoas. Então, a equipe que eu estava perto, eles sempre sabiam, mas o seu Wender está na empresa e ele vai resolver a coisa. E chega um momento em que você tem que permitir que as pessoas errem, porque elas vão aprender com o erro delas, entendeu? Então, assim, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Sim. Então, eu tinha esse receio, mas aí você vai adquirindo essa liberdade de confiar também nas pessoas. E aí hoje eu tenho uma equipe que eu devoto a ela toda a minha confiança. E eles me dão um resultado muito bacana, muito positivo. E para mim isso foi libertador, porque eu tive recentemente a oportunidade de viajar, de descansar, e eu desliguei o celular. Que coisa né? boa. Era a minha próxima pergunta. Como é que o empresário administra isso daqui? Eu desliguei o celular e aí eles perguntaram, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para uma caverna. E lá não pega sinal de celular. E aí eu disse, pessoal, eu acredito em vocês, eu confio. E muitas vezes elas precisam ouvir isso, sabe? Elas precisam ser esse sentimento de senso de capacidade, você é capaz, né? De que elas são responsáveis e me entregaram um resultado muito positivo, sabe? E para mim foi muito, muito bacana. Foi um alívio, principalmente hoje que a gente vive numa realidade global, onde existe uma crise da confiança. É confiança nos relacionamentos, que as pessoas não têm. É confiança nas empresas, que as pessoas não têm. Isso aí é uma questão cultural. E nós precisamos mudar. E a gente muda como? A partir de nós mesmos. Né? É nossa atitude, pequenas atitudes, porque é óbvio que nós precisamos entender que temos acertos e erros. Eu gosto muito desse conceito, Hendrix, de que nós somos luz e sombra. Mas nós somos muito mais luz do que sombras. Porque a nossa luz, ela vem primeiro. Né? E é ela que se destaca em nós. E o que há de sombra, a gente tem que tratar. Então, assim são as pessoas com quem nós convivemos. Eu me lembro que eu tinha uma colaboradora que ela passou alguns anos trabalhando comigo. Quase 8 anos. E ela era uma pessoa extremamente... Eu não gosto de fechar a porta. Né? Quando eu digo nesse sentido de estar o tempo todo preocupado se alguém vai mexer na minha carteira. Se for para eu ficar com alguém perto de mim, que eu fico com medo o tempo todo que ela vai fazer alguma coisa errada, eu prefiro não estar. Exatamente. Então, para mim, a confiança é base. Aí daí ela passou 8 anos comigo e pediu para se desligar, porque ia casar, tal, enfim. Aí depois ela foi trabalhar em outro canto.
E eu encontrei com uma pessoa com quem ela estava trabalhando, e a pessoa, tudo bom? Fulano trabalhou com você muito tempo, né? Eu falei, trabalhou. E como é que ela era? Ela era excelente, excelente. Sabe aquele tipo de profissional que você ensinava a tarefa apenas uma vez? Porque tem pessoas assim, Endelis, que quer aprender porque quer aprender. E quando erra, erra aprendendo. Não erra por sacanagem, é errar por errar. E se importa. Aí ela com falou ele, né? assim, eu tô achando que ela tá sendo desonesta comigo. Aí eu falei, olha, comigo, durante 8 anos, ela nunca foi desonesta. Então eu não sei o que acontecia naquele ambiente que gerou tanto na patroa, né, como talvez possa ter gerado na pessoa que ela era, uma atitude que ela já tinha com ela. Entende? Porque assim, de repente você tem uma inclinação para ser desonesto. Porque ser desonesto não é só você tirar dinheiro, não. Por exemplo, eu já estive fazendo consultoria em empresas que o colaborador tirava do próprio colega. Pelo amor de Deus. Você tem uma área de vestuário, né? Você bota bolsa e roupa de casa antes de vestir o uniforme. Aí a pessoa deixou R$100 lá dentro e alguém foi lá e tirou, gente. Como é que você tira do seu próprio colega que ganha igual a você? Exatamente. Olha o nível. Então você precisa implementar nas pessoas. Aí eu não sei se essa pessoa que foi minha colaboradora fiel, se ela passou a ser infiel. No outro canto, Numa a outra sementinha gestão. florescia diferente, né? Entendeu? Porque assim, o que é que eu quero dizer com isso, Endelis e Thaís? É que nós temos potencial para o bem e para o mal. É aquela história, são 2 lobos que moram dentro de mim. O lobo bom, o lobo mau, que vivem lutando um com o outro. Quem vence? Aquele que a gente alimenta mais. Perfeito. Eu confio nisso. Então eu tenho que alimentar na minha organização os meus colaboradores com estímulos que despertem neles o lobo bom. Exatamente. Não é assim, Endelis? Exatamente. Capacidade, confiança, né? Superação. Isso. E você não consegue isso sozinho, sabe? Principalmente hoje, quando a gente percebe que saúde mental ele é o maior bem que a gente tem que cultivar no nosso ambiente corporativo, né? Então, ter pessoas como vocês que podem nos auxiliar em palestras, né? Em ouvir orientações, né? Isso daí é muito bom, porque isso facilita para a gente. E isso mostra que a empresa, ela não é só aquela que vai ali querer só sugar e tirar do profissional aquilo que eles podem dar, mas também está preocupado com eles, com o autocuidado deles, né? Com aquele ambiente que proporciona o acolhimento, o respeito. Para mim, o respeito ele é a base daquilo que eu construo na minha empresa, sabe? Respeitar as diferenças, as limitações das pessoas, as competências, as capacidades. Nem todo mundo eles são iguais. E você tem que identificar isso daí e trabalhar neles, sabe? A maturidade, o desenvolvimento, isso é muito bom, mas sozinho a gente não consegue. É verdade. Eu escuto uma frase que discordo dela, que diz assim, tá na empresa, desenvolva uma mentalidade de dono. Se todo mundo tivesse mentalidade de dono, todo mundo seria dono, né? Exato. Então a gente precisa entender como é a mentalidade daquela pessoa, qual é a potencialidade, o que ela alcança, para dentro da orquestra de uma organização você poder posicionar ela da melhor forma. Mas muitas vezes ela não vai ter a mentalidade de um dono, né? Ela vai ter a mentalidade de fazer muito bem, executar muito bem aquele trabalho. Então, com atenção, com cuidado, né? Você vai conseguir estabelecê-la muito melhor e ter sua orquestra funcionando. Eu também gosto muito quando você traz assim, a gente precisa nutrir o nosso time. A nutrição, ela não é só algo de alimentação, existe uma nutrição mental. Com o que você nutre sua mente? Existe uma nutrição espiritual. Com o que é que você está nutrindo o seu espírito? Então, dentro da organização, a gente precisa ter essas nutrições. Eu vejo que dentro desses nãos que você dá, um que me impressionou desde que conheci o Mió do Sertão é não aos domingos.
Quando eu passei a ver que os domingos não funcionavam, eu perguntei... Não, continua sem funcionar, Sim, Endelis? exato. Mesmo agora no verão? Mesmo agora. Meu Deus, João Pessoa bombando. Mesmo assim. eu disse, eu acho que eles são mormons. Porque a gente tem na família uma galera que é mormon e a gente sabe que eles respeitam muito o domingo, né? Assim, não fazem nada no domingo. Tem alguma coisa a ver com religião. Porque não é possível que um restaurante desse porte, com esse crescimento, não esteja aproveitando os domingos. Eu digo que a gente contraria bastante a perspectiva do nosso negócio, né? Olhem só, a opção de não abrir aos domingos faz parte do princípio do respeito à nossa própria condição, né? A gente tem a casa cheia de segunda a sábado, onde a gente trabalha ali no limiar da nossa capacidade. Sim. E aí chega o domingo ele é um convite ao descanso, ao cuidado, a estar com a família. E eu disse, eu podia só eu desfrutar disso, mas eu disse, e meus colaboradores? Sim. Sabe, eu gostaria deles, né? No mundo hoje de 35 funcionários que eu tenho, 27 são mulheres e a maioria são mães de famílias. E eu disse, eu gostaria que elas tivessem tempo com os seus filhos, de estar em casa, de organizar, de poder ter um lazer, de ir uma praia e tal. E quando é que eles vão, se não for no domingo? Sim. Né? Então eu digo que a gente conseguiu chegarmos aonde nós estamos hoje dessa forma. E se está dando certo, vamos continuar, sabe? Porque o domingo ele traria um maior resultado, um melhor resultado. Mas quando a gente chega no momento... Resultado de quê? Resultado de quê? Financeiramente falando. Ele vai nos entregar aquilo que todo mundo pede, financeira, o resultado, né? Mas a ânsia pelo ganhar, pelo ter. Exatamente, o ter, o sucesso, né? O faturamento ia ser muito bom, né? Só que quando chega isso, aí você diz, mas é só isso? É só isso que me promete, entendeu? Sim. E aí você não tem tempo para desfrutar daquilo que você conquista. Mas você já parou para pensar que de repente essa regra do Miol do Sertão pode virar uma estratégia de marketing? Sim. É o estilo Miol do Sertão de trabalhar. Exatamente. E você vê que as empresas como farmácias, shopping, restaurantes que funcionam, né, nos finais de semana, muitas vezes eles dão a folga durante a semana. Exato. A folga é segunda, a folga é terça, a folga é quarta. Quando muitas vezes o marido está no trabalho o dia todo, os filhos estão na escola o dia todo, você de fato não tem como aproveitar o que você aproveita no domingo, é diferente. Né? Às vezes eu gosto de ir para a igreja, por exemplo, a gente falou de igreja. A igreja funciona muitas vezes no domingo, não funciona na segunda, na terça, na quarta, né? Então você vai viver suas experiências, você vai se conectar com você, com os seus. Eu acho lindo isso. Agora, ainda as duas coisas que você falou que eu não quero deixar passar. Primeiro, a questão da saúde mental. Quando você disse a saúde mental, é um recado muito importante para toda a comunidade. Né? Você falar da importância de nós preservarmos, cuidarmos da nossa saúde mental. Para você, o que é cuidar da saúde mental? É você ter seus limites bem claros para você, sabe? É você ter uma percepção de que você é mais do que essa máquina que corre para um lado para o outro. Sim. É você se respeitar, né? E você ter momentos para o seu lazer, para o seu descanso. E tipo assim, fazer terapia também está incluso? Exatamente, você ter um acompanhamento, né? Eu faço terapia. E aí não, eu digo... Enders, diga de novo. Eu faço terapia. E ainda eu digo mais, eu faço terapia para suportar viver com as pessoas que não fazem terapia. Perfeito. Bora fazer, galera. Vai virar uma frase. Eu faço terapia para suportar. Celton de Mello diz, né? Ele diz muito na internet, ele diz que o mundo se divide em quem faz terapia e quem não faz terapia. Exatamente. E a terapia é muito bom porque é um autodesenvolvimento, é um autoconhecimento, você é desafiado, né? Claro. A fala ali, você vai falando e você vai se encontrando. E alguém que você possa, né, confiar. Exatamente. Um continente de segurança e às vezes até um continente onde você vai ali jogar, eu digo que o seu lixo. Porque muitas vezes a gente, quando não tem esse espaço, a gente sai jogando em todo mundo nossa raiva, frustração, tristeza, né? E quando a gente tem a terapia, a gente diz assim, deixa eu jogar ali,
né? Eu jogo ali, é um espaço de recebimento e você sai com um acolhimento Sim, e você sim. sai muitas vezes com um direcionamento interessante. Então é um espaço realmente, como você falou, de crescimento. Assim, aí uma das coisas foi isso, que você falou sobre a importância da saúde mental. Eu achei maravilhoso. E o outro ponto foi sobre 35 colaboradores, 27 mulheres. É muita TPM, né? Exatamente. Ai, meu Deus. E aí, como lidar com tanta TPM? É um caldeirão de emoções. É verdade. Mas aí a gente aprende também a entender esses processos, né? Porque existe até a ideia biológica de que o ciclo delas se ajustam entre elas. verdade. Né? Ou seja, fica E só um período de um turbulência. período ali, né, de desafio, mas é satisfatório porque você entende as limitações, né, o desconforto, as cólicas, né? Então você entende que realmente você tem que respeitar. E eu lido de maneira muito tranquila, sabe? O meu público feminino hoje, as minhas colaboradoras, elas gozam de mim o maior respeito, porque elas são dedicadas, Que coisa são boa. responsáveis, né? E eu sou muito grato por isso, sabe? Por elas. Muito bom. É interessante, tem uma historinha, né, que eu gosto de contar. Quando eu tinha muitas consultorias, aí eu fiz consultoria num restaurante e tinha uma cozinheira que ela agrediu o auxiliar de cozinha, né? E aí ela sempre fazia isso. E aí o proprietário chegou para mim e disse, Mônica, eu tenho que demitir, porque todo mês é uma briga. Ela tentou agredir fisicamente. Aham. Aí eu falei, eu vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, fazendo a entrevista individual, que eu gosto muito de trabalhar tete a tete. E aí eu descobri que justamente as crises que ela tinha era no período menstrual. Ou seja, era TPM, porque ela tinha uma disfunção hormonal. Aí eu orientei o proprietário, eu digo, olha, ela precisa fazer um exame hormonal para ver se essa taxa não está alterada e está provocando uma irritação além do normal. Que é muito comum, por exemplo, no período da menopausa, que chama perimenopausa, né? Antes da que menopausa. antecede. E aí, de fato, foi identificado no exame que ela estava com uma disfunção hormonal gigantesca. Então, era até um risco. Porque a irritação, porque quando a gente está com disfunção hormonal, quem produz os hormônios, né, que são, né, produzidos no cérebro, e eles são responsáveis por nossos comportamentos também. Exato. Do tipo, às vezes a gente está irritado, ou a gente está num período de muita emoção, digamos assim, chorando facilmente, não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro está produzindo hormônios de uma forma irregular. Isso hoje a neurociência comprova com muita propriedade. É muito interessante. E também, Endelis e Thaís, por exemplo, tinha outro colaborador de uma empresa que ele era muito raivoso. Aí eu também encaminhei ele para um clínico. E ele tinha ácido úrico alto. E está comprovado que as pessoas que têm ácido úrico alto, elas são muito raivosas. Né? Aquela cristalização do ácido úrico na região Das articulações. das articulações que provocam dores terríveis, faz o indivíduo sentir raiva. Raiva é o quê? Uma emoção. Olha que interessante, né, essa correspondência. E eu tô achando interessante o que você está trazendo, porque nós somos seres humanos. Você falou sobre deixa errar, erra, conserta, né? Vamos identificar o que é que esse erro vai trazer, como é que aquele indivíduo vai lidar com esse erro. Né? E o que você está dizendo é que muitas vezes nas organizações a gente é muito rápido e deu certo, não demite. Deu certo, não demite, deu certo, não demite. E você está trazendo um olhar personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma característica, seja física, psicológica, relacional, né, na sua família, no seu ambiente. Sim, e sim. muitas vezes quando você tem um cuidado pessoal com aquela pessoa, você vai identificar exatamente onde você vai conseguir trabalhar com ela sem precisar desse turnover, né? Dessa rotatividade que tem muito nas empresas. Exato, eu percebo que existe muito uma cultura do descartável, né? Sim. A coisa rasgou,
joga fora. A coisa quebrou, joga fora. Isso. E a gente que vem de um tempo anterior, né? Não tão longe, mas a gente percebe que existe um valor em se rasgou, vamos remendar, se quebrou, vamos consertar, né? Então, assim, essa cultura de descartar, e você acaba transferindo isso também para relações com as pessoas, né? Não deu certo, descarta. E eu sempre procuro ter um olhar muito mais humanizado, dizer, vamos ouvir, vamos entender, vamos dar mais uma oportunidade, entendeu? Porque muitas vezes é só isso que as pessoas estão precisando para desenvolver uma escuta, uma nova oportunidade, né? Não ser taxado pelas suas limitações, pela sua incompreensão, e ter essa oportunidade. Então, quando você tem esse olhar mais humanizado, é muito bacana. Você consegue estar com as pessoas de maneira integral. Porque, como você disse, somos luz e sombra. Nós temos qualidades e defeitos. Então, às vezes, a gente quer, dentro das organizações, ou dentro das relações amorosas, ou dos nossos filhos, que tenha só a parte perfeita. Ah, ali é ótimo, ali é positivo, ali é bom. Mas se você tem pessoas no seu ambiente de trabalho, você vai lidar com o bom e com o ruim. Né? Exatamente. Você vai lidar com o melhor e vai lidar com o pior também. Então, como que a gente administra isso, né? Com muito tato e cuidado. A gente está agora vivendo o alto verão, né? Tá aí, felizmente no verão. E o verão tá bombando em João Pessoa, né? João Pessoa virou aquele dia do Brasil. Exato. Ontem tinham 300 pessoas aqui à espera. Sério? Exatamente. Graças a Deus. E aí, como é que você está lidando com essa... É bom, mas exige uma manobra diferente também, Exato. né? É sim. A gente tinha toda já essa perspectiva, já esperava, né? Porque atenado com as informações que ia chegar novos voos para João Pessoa, né? A capacidade hoteleira já no seu limiar ali de quase 100% de ocupação, grandes eventos na cidade. E a gente sabe que hoje nós somos um ponto turístico, onde o turista vem. E aí eu comecei a trabalhar a minha equipe desde setembro, né? Ela ficou inchada ali em setembro, outubro e novembro, mas eu sabia que eu precisava segurar essa equipe, trabalhar ela, porque quando chegasse o período de alta, eles iam estar capacitados para isso. E nesse momento a gente não tem, a gente carece de pessoas. Então eu precisava ter trabalhado anteriormente. E foi isso que eu fiz. Então foi de maneira muito pensada e estratégica para que nesse momento a gente conseguisse dar conta. Ele está acima da nossa capacidade. Por quê? Porque é muita gente na cidade, o trânsito está aí mostrando isso. Né? Mas dentro daquilo que a gente se propôs, a gente está fazendo e está sendo boa. Quando você consegue entrar, você consegue viver uma experiência enriquecedora, né? Exatamente. O atendimento aqui é muito bom, viu, gente? João Pessoa, ela recebe muita crítica de atendimento ruim, né? De que você vai para o sul, para o sudeste, você tem uma orquestra muito boa. Precisa mudar a cultura, né? Em muitos estabelecimentos. Mas aqui vocês arrasam no atendimento, mas a gente está vendo que o preparo também traz isso, né? Isso. Então, nós vamos agora chegar às considerações finais. Foi muito bom esse momento, Endres, porque a gente lidar com a realidade, nós que somos de consultório, a gente lida muito com a subjetividade, né? E a realidade é aqui. Eu sempre disse, fazer psicologia nas empresas é onde você vê as maiores neuroses. As pessoas se manifestam nas empresas, que é onde elas passam a maior parte do tempo. A Organização Mundial de Saúde fala que nós somos o país mais ansioso do mundo e que nós somos o país mais depressivo do mundo também. Onde que estão essas pessoas? Trabalhando nas organizações de trabalho. Exatamente. Né? Estão aí. Estão aí, na sua casa, né? Na nossa Inclusive, casa. não tem mais nem hospício, né? É todo mundo solto. Estão aí. Soltaram todos. Eu tenho duas perguntas para a gente encerrar aqui. Sim. Uma das perguntas que eu achei super interessante. Qual crença sobre dinheiro ou sucesso você precisou abandonar para viver essa vida equilibrada? Na verdade, de que o dinheiro ele era o fim em si, quando na verdade ele não é. Ele é apenas um meio, né? O dinheiro é bom, sim. Ele traz um conforto, traz uma qualidade, mas ele não é o fim de todas as coisas, né? Então você tem que entender isso. Entender isso é a virada de chave, porque você vai ter
na sua mente muito claro de que o valor não está em si nas coisas, mas naquilo que você dá a elas, né? É o valor que você atribui às coisas e não o valor que as coisas têm em si. Então, o dinheiro, ele paga uma promessa muitas vezes mentirosa, porque ele diz, você vai ter essa felicidade, você vai ter isso, vai ter tudo, e o dinheiro chega e você diz, não veio a felicidade, cadê a felicidade? Por quê? Porque a felicidade não está em ter as coisas, mas em estar satisfeito por ser quem você é, por conquistar as coisas que você tem, é isso. Pelas relações, né? Exatamente. Aquela crença de trabalho enquanto eles dormem. Precisou mudar também. É um mundo de selvageria, né? De uma competição, onde parece que você é predatório, você não dorme, você não pode descansar, porque o outro não é mais o seu companheiro, é o seu concorrente, é o seu inimigo. E numa sociedade de competição, você não vai longe, você não sobrevive, porque é um mar sem revolto e você está sujeito a tantas coisas, e quando você muda a sua perspectiva e entende que não, o outro não é o seu concorrente, é mais alguém valorizando o negócio igual o seu. Sim. É alguém valorizando. Hoje eu não consigo atender a demanda, então alguém abriu um negócio igual o meu, sim, que bom, vai vamos valorizar ser parceiros, mais, né? Vamos crescer juntos. Né? Numa sociedade de cooperação, as coisas tendem a dar certo. Sem né? sombra de dúvidas. Que a gente precisa desenvolver mais isso. A gente ainda é muito da competição. Demais. Né? Achando que, por exemplo, um psicólogo sozinho consegue atender a demanda de saúde mental de um mundo inteiro. Né? Eu só consigo atender um número tão limitado de pessoas, né, que é insignificante em relação à população de João Pessoa. Estou falando nem de outros estados onde ou países que nós atendemos. Então, para que ciúme? Né? Pra que eu gosto de dizer assim, tem uma praia aí, todinha. Vamos botar nossa sombrinha na praia? Tu bota a tua também, tu bota a tua também. Cada um que bota sua sombrinha na praia, porque a praia cabe para todo mundo, né? É isso, Enderis, o que eu desejo a você. Mas peraí que eu tenho outra pergunta, afinal. Que conselho você daria para empresários que querem prosperar, mantendo saúde e tempo de vida? Ótima pergunta. Olha, trabalhe. E trabalhe, mas não deixe que o trabalho seja o senhor da sua vida, né? O trabalho seja aquilo que ele controla, que ele governa, sabe? Deixe que o trabalho, ele seja o seu servo, e não você servo do trabalho, servo do resultado, da ganância de ter, da ânsia de visibilidade, de performance, de instagramável, Rapaz, eu queria poder dizer isso. É muito mais simples, é muito mais tranquilo, é muito mais... menos é paz. Quanto menos coisas você tiver, mais paz você vai estar em sua volta. Então, assim, trabalhe, mas se respeite, sabe? Trabalhe, mas cuide da sua família, seja responsável, alimente suas relações, porque no final das contas somos nós e o outro. Perfeito. Somos nós e quem está na caminhada com a gente, sabe? E a gente vai sacrificando no altar das exigências aquilo que é prioridade, sabe? Então a gente vai colocando as coisas que são secundárias, as coisas dando um valor, aquilo que na verdade não entrega o que promete. Eu queria indicar duas coisas. Um filme que fala muito sobre isso, Enderis, que é aquele filme Clique. Ele estava no catálogo da Netflix, mas não sei se está ainda, mas que conta a história de um cidadão que abdicou de tudo em prol do trabalho. É um filme lindo, é uma comédia, mas que você ri no começo e chora no final. Verdade. Porque no final mostra qual é o resultado de uma pessoa que abandonou tudo pelo trabalho, como que ela está vivendo. E eu queria indicar um livro. Também não me lembro do autor, mas o livro chama-se Essencialismo, que ele fala menos, porém melhor. Você não precisa de tudo, menos, porém melhor. É um livro também perfeito e casa muito bem com o que a gente trouxe aqui hoje. Perfeito. E eu queria desejar, sinceramente, Enderis, que você prospere no seu negócio e no seu aprendizado. Que você continue na sua essência, sendo essa pessoa que pensa para frente, né? Agregando, trazendo as pessoas.
E que você fique de olho nos espertos com S, que tem muitos, viu? Muitos espertos com S, porque tem pessoas que não conseguem crescer. Então elas jogam pedra em quem está crescendo. Mas ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você só joga pedra em árvore que dá fruto. Então aí a gente tem que... Isso é uma coisa bem realista, mas é uma coisa de quem já trabalhou com organização. Continue aprendendo e continue observando quem está do seu lado. Eu sempre gosto de usar uma frase, que é uma frase muito impactante, que diz: quem está do seu lado na sua batalha? Aí o outro pergunta: isso importa? Aí ele responde: importa mais do que a própria batalha. Então assim, porque a vida é de quem está do nosso lado mesmo. O que você falou é certíssimo. E é isso. E eu queria fazer um convite, galera, venham conhecer o Mió do Sertão. Aqui. Venham conhecer o melhor restaurante regional de João Pessoa. Somos a queridinha hoje das capitais do Brasil. Estamos aí com um verão bombando. Bombando. Né? E venham conhecer o restaurante, atendimento maravilhoso. Sabemos que a espera está significativa, mas escolha aí um bom horário para você vir e viver com você, com sua família, com seus queridos, uma experiência de tomar aquele cafezinho, comer aquele cuscuzinho, comer aquela cartolinha, ai meu Deus, rubacão, Gente, uma sopinha, tudo de bom aqui. E o Felizmente está invadindo sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Nos curta, compartilhe, comente. Esse episódio mostra que nós não estamos só no consultório. Nós estamos nas empresas, estamos nas ruas, nas instituições, porque o Felizmente é um projeto de psicoeducação. Então a gente quer contribuir efetivamente nesse sentido e significa estar em todos os lugares. Mas principalmente nós queremos estar em seu coração. Né? Trazendo um conteúdo bacana para você, que seja do seu dia a dia, da sua realidade, que você se inspire em pessoas incríveis que fazem, que acontecem, mas de maneira a manter o nosso propósito, que é possível ser feliz, é possível ter saúde mental, é possível uma vida e relações significativas com sentido e com propósito. Vem aprender com a gente isso. E para encerrar, a gente tem um brinde ainda. Cadê tua água? Vamos brindar. O nosso brinde, que é para ficar assim gravado na cabeça, é: felizmente é possível contemplar o sol. Muito obrigada, viu, Endelis, por ter cedido seu espaço para nós, por ter cedido sua fala tão significativa, e por isso a gente quer registrar esse momento. Uma lembrancinha do Felizmente para você, obrigado. Um livro para você ler, que já vimos que você gosta de leitura, sobre felicidade, meditação, paz. Desejamos... E aqui para anotar seus pensamentos para o próximo podcast você trazer. É isso, gente. E hoje estamos encerrando com esse convidado incrível, com essa história maravilhosa. Nossa estação verão. Qual a próxima estação? Outono. Não, é outono? O clima outono. Vai dar uma pesadinha. Gente, mas vai bombar. Inclusive porque eu não vou nem dar spoiler. Mas vem aí uma convidada de peso. Vem aí convidados maravilhosos. Sigamos, gente, passeando aí pelas estações. Um cheiro e até o próximo encontro.